Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada copiosamente sobre você e sobre toda a sua família. Esta é a lição de número 8, Naamã é curado da lepra. Eu sou o pastor Osmar Prates e este canal é a Rádio Evangélica Galileia. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, com o pastor José Wellington, e da Congregação de Vila Fátima, com o pastor Leslie Marinhos. E é com muita alegria que quero te convidar para você se inscrever no canal, deixar um clique no like, no joinha, no gostei, fazer um comentário na descrição do vídeo, compartilhar com a sua igreja e assistir 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição e uma ótima aula para você. Lição 8. Naamã é curado da lepra. 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti a esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é um profeta Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta na casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. Ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele lhe disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes,
e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. E então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi, nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã te pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso e branco como a neve. A lepra do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. A lepra era a doença mais temida nos tempos bíblicos. Quais são as características da lepra? A lepra é contagiosa, tira a sensibilidade, deixa marca, separa as pessoas, cheira mal, não tem cura. A lepra mata, a lepra é um símbolo do pecado. O pecado é contagioso. Quem anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e se assenta na roda dos escarnecedores, acaba sendo atraído e arrastado para essa rede mortal. O pecado tira a sensibilidade, endurece o coração e cauteriza a consciência, deixa marcas profundas na mente, nas emoções e na vontade. Macula a alma e adoece o corpo. O pecado separa as pessoas de Deus e do próximo. É desagregador, pois não há comunhão no pecado. O pecado é maligníssimo e repugnante. É pior do que a pobreza, do que o sofrimento. O pecado é uma doença incurável. O homem não pode purificar a si mesmo. O pecado, a semelhança da lepra, mata. O salário do pecado é a morte. O pecado separa o homem de Deus. Agora e depois o lança no inferno. O pecado é pior do que a lepra. A lepra mata o corpo. O pecado separa o homem de Deus para todo sempre. Naamã, o chefe do exército dos sírios. Naamã, um comandante honrado. Chefe do exército do rei da Síria, diante do rei era um grande homem. Era respeitado do rei, era homem valoroso. Porém não sabia nem conhecia que o Senhor o colocara naquela posição. Tinha um outro problema, ele era leproso. A situação pessoal de Naamã representa a situação geral da humanidade e do homem de hoje sem Deus. Vivemos numa sociedade centrada no homem. Isto se chama antropocentrismo. O antropocentrismo incentiva uma vida sem religião e sem Deus. Existem 2 grupos que sustentam o antropocentrismo. Existem aqueles que refutam ou rejeitam tudo o que se liga ao cristianismo. Existem os pensadores cristãos que querem adaptar o cristianismo a essa filosofia. A consequência disso é o ateísmo, que é a descrença em Deus. Também o deísmo, que significa que Deus não se envolve com os problemas humanos. E também a deificação do homem. O homem é o seu próprio Deus. Também o materialismo, o homem preso ao que é terreno. Também o consumismo, que valoriza o ter em vez do ser. E também o hedonismo, o homem vive para o prazer. Podemos dizer que a humanidade sofre da síndrome de Naamã. Pois Naamã era poderoso e grande. A humanidade evoluiu na tecnologia, na medicina, na literatura, na arquitetura, na filosofia, enfim, no conhecimento e nas descobertas. Mas assim como Naamã tinha um problema, o ser humano também tem o seu problema. Naamã era leproso. A humanidade tem uma lepra chamada pecado. Sim, biblicamente falando, a lepra na Bíblia é o símbolo do pecado. A solução de Deus para Naamã é a mesma solução de Deus para o mundo. Ser lavado no sangue de Jesus. Assim como a menina escrava de Naamã o levou a Israel para falar com o profeta Eliseu, a humanidade precisa de servos de Cristo que levem os enfermos espirituais à igreja para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. A escrava, uma menina de Deus. Na casa de Naamã havia uma menina que era uma prisioneira de guerra. Esta era israelita. Esta menina estava na Síria, mas era israelita. E nos faz lembrar que a igreja é comparada a uma jovem virgem, pura, que está sendo preparada para o noivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, a igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja, nós mesmos, somos peregrinos e passageiros. A nossa pátria é celestial, a Nova Jerusalém. O crente jamais deve se esquecer que vive no mundo, mas não é escravo do sistema pecaminoso do mundo. Porque Cristo nos libertou.
Esta menina foi um agente de Deus para a conversão de Naamã e sua esposa. E nos traz a memória de que a Igreja de Cristo é uma agência do Evangelho de Cristo aqui na Terra. É uma embaixada do reino de Deus na Terra. A Igreja, todos nós, levamos a humanidade enferma e perdida no pecado à santa palavra de Deus. A mensagem desta menina salvou uma família. Só na eternidade saberemos quantos sírios foram salvos pela pregação do general Naamã, da esposa do general Naamã e esta menina que vivia na casa do general Naamã. Jonas foi enviado por Deus a Nínive. Ele não era de Nínive, mas apenas um peregrino em Nínive. E lá ele pregou o evangelho a toda a nação. E toda a nação recebeu a palavra de Deus. Nós, a Igreja de Cristo, devemos abraçar a urgência de pregar o evangelho à humanidade. Esta humanidade que é evoluída, sábia, científica, progressiva, rica, grandiosa, porém perdida, caída nas trevas da lepra do pecado. A humanidade precisa da cura espiritual pela fé em Cristo. O remédio é ser lavada no sangue de Jesus Cristo. A cura para a humanidade é ser lavada pela palavra de Deus. A libertação para o homem é ser lavado pela água do Espírito Santo. A caravana de Naamã. Quando o general sírio, com sua comitiva composta de soldados, cavalos, servos, assessores, com presentes, chegou ao rei de Israel, este tremeu na base. O rei sabia quem era o Deus Jeová. Sabia que Jeová tinha poder para matar. Sabia que Jeová tinha poder para dar vida. Sabia que Jeová podia curar. Ao invés de confiar no Senhor Jeová, o Senhor dos Exércitos, o rei rasgou as suas vestes e temeu ao rei sírio. Não se comportou como um verdadeiro líder, digno da nação que ele mesmo regia. Vemos que entre saber quem é o Senhor Jeová e ter comunhão com o Senhor Jeová, existe uma imensa diferença. Vivemos um tempo de crentes nominais, crentes de rótulo, porém sem conteúdo. Crentes que já ouviram falar, mas nunca conheceram a Jeová. Alguns se perdem em movimentos e oba-oba gospel e se infiltram na fila de tudo pode e nada é pecado. Outros vivem na busca da prosperidade e riqueza, e há os que se encontram em movimentos místicos em busca de sinais e maravilhas. Outros respiram as grandes reformas do passado e esquecem que agora os reformadores do mundo somos nós. E correm atrás de conhecimento e mais conhecimento que não tem fim. Porém, o essencial para conhecer a Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo, vida de santificação e transformação de vida. É preciso renunciar o mundo e o pecado, para não ficar como o rei de Israel, apavorado, sem fé e amedrontado. É preciso ter poder, unção, graça, coragem, para fazer e edificar a obra de Deus. O profeta Eliseu mostrou a postura de um verdadeiro líder, tomou a responsabilidade para si e resolveu o problema. Não olhou para o general, nem para a carta do rei. O profeta Eliseu deu apenas a ordem. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. O profeta Eliseu tinha comunhão com Deus. Será que nos dias de hoje teríamos a mesma ousadia e coragem do profeta Eliseu? O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa do general Naamã. Nós, a Igreja de Cristo, precisamos levar a salvação a todos. Porém, como rei de Israel, muitos de nós tememos. Às vezes nos intimidamos com locais onde atuam bandidos, traficantes. Às vezes não temos coragem de falar a uma autoridade, a um empresário, a uma celebridade. Alguns têm dificuldade para pregar aos mendigos e moradores de ruas. Muitos têm cisma e desconfiança para com aqueles que mexem com magia, feitiçaria, sacrifício, mandinga. E é assim mesmo, pois devemos orar e vigiar e nunca pôr a vida em risco. O ensino da Bíblia é orar, jejuar, se preparar espiritualmente e só agir sob a ordem de Deus no poder e na unção do Espírito Santo. E devemos ser impulsionados e dirigidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Eliseu atuava na unção, no poder e na comunhão de Deus. O apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando aparecer a oportunidade de testemunhar de Deus, temos que estar 100% em Cristo. A decepção e a cura de Naamã. Naamã se indignou, achou que merecia tratamento melhor, pensou que o profeta Eliseu ia fazer um ritual, ou que ia fazer uma longa oração pomposa, ou oraria por imposição de mãos. Talvez esperasse também uma
Recepção calorosa com dança, música, devido à sua fama e respeitabilidade, como era comum naquela época. É o tipo das pessoas que vão à igreja e acham que estão ali como clientes, numa loja, podendo exigir. Reclamam do banco, da luz, do louvor, da pregação, do cântico, do dízimo. Se acham a estrela do culto. O general Naamã ousou sugerir em que rio devia mergulhar. Comparou o Rio Jordão com os rios sírios Abana e Farpar. Quem determina a liturgia do culto é a Bíblia, não esse ou aquele. Quem está na direção do culto é o Espírito Santo. Não é cada um que deve sugerir o culto que quer. É preciso entender que na presença de Deus todos somos imperfeitos. O ser humano é falível, ingrato e pecador. Por isso deve-se chegar a Deus quebrantado, humilde e com reverência. Devemos estar cientes de que precisamos, antes de tudo e mais nada, pedir perdão, graça e misericórdia de Deus. Depois, se Deus assim quiser, porque Deus é soberano e faz o que lhe apraz, será feita a vontade de Deus e não a nossa. Dessa forma poderemos pedir bênçãos, vitórias, curas, livramentos, proteção, paz, alegria e tudo mais. E não se esquecer das ações de graças com um coração puro e sempre agradecido. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus opera milagre e não misticismo. Naamã recebeu a cura, a bênção e a vitória no 7º mergulho, e ainda melhor, recebeu a salvação. Muita gente quer a vitória e a bênção, mas não desejam ser salvos, porque isto envolve renúncia ao pecado. E outra coisa, o que determinou a cura divina não foi o fato de ser no Rio Jordão. Se você puder fazer turismo em Israel, não perca tempo e vá em paz. Misticismo, porém, é querer ir a Israel em busca de água do Rio Jordão, batismo no Rio Jordão, óleo de Israel, terra de Israel, orar no monte de Israel, como se essas ações fossem lhe abençoar, salvar, dar sorte, ou como se isso fosse melhor que em qualquer lugar do mundo. E também correr atrás de sapato ungido, corrente ungida, pão ungido, fotografia, pão, água, chaveiro, sabonete, lenço e etc. Estes objetos acabam se tornando um patuá, um fetiche. As pessoas colocam a fé no objeto e não no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A salvação é pela fé em Cristo, prática da palavra de Deus, renúncia do pecado, novidade de vida e santificação. Jesus Cristo ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Essa prática não é nova. Na Idade Média, ou Idade das Trevas como ficou conhecida, as pessoas procuravam e pagavam caro por um pedaço da cruz de Cristo, pedaço do manto de Cristo, ossos dos apóstolos, velas, imagens, e era tudo falso. E também a utilização de atos proféticos e utilização de simbologia, de número, cor, água, fogo. Movimentos com o corpo não significam que irá atrair a atenção de Deus para conquistar algo especial. A salvação é pela fé em Cristo, prática da palavra de Deus, renúncia do pecado, novidades de vida e santificação. Jesus Cristo ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Estas práticas desviam a atenção das pessoas do Deus verdadeiro, para objetos, pessoas, práticas. As pessoas ficam presas aos misticismos e superstições semelhantes às quais eles praticavam antes da conversão a Cristo. Colocam objetos na carteira, no carro, no pulso, na porta de casa, no trabalho e etc. E alguns fazem até uso de simpatia evangélica. O que determinou a cura de Naamã foi a obediência de Naamã, não o rio ou o número de mergulhos. A Bíblia alerta: obediência quero e não sacrifício, está em Mateus 9,13. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Geazi é cometido da lepra. A rejeição dos presentes. O próprio Jesus orientou a ganhar almas com as riquezas da injustiça. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas capítulo 16, versículo 9. Isso fala de aplicar bens financeiros na obra de Deus. O pecado de Geazi. Geazi censurou Eliseu sendo que Eliseu era o mestre e Geazi o discípulo. Quando vários crentes determinam ao pastor e à junta de obreiros e ministros como se deve administrar e dirigir a igreja, a obra de Deus desanda.
Comida onde muita gente põe a mão ou sai sonsa ou sai salgada. Geazi mentiu para o general Naamã em nome de Eliseu. O obreiro fiel deve evitar a mentira, a falsidade, principalmente não envolver o seu pastor em enrascadas. A igreja desde o seu nascimento se utilizou do dinheiro. O Novo Testamento fala das mulheres que financiavam o ministério de Jesus. O apóstolo Paulo fala de igrejas que investiram no seu ministério. Portanto, a obra de Deus ela é feita com coisas materiais, como era o templo dos judeus e como era o tabernáculo dos judeus. E dentre essas coisas materiais está o dinheiro. A Bíblia fala também do mau uso do dinheiro. Foi o caso de Ananias e Safira, do Simão, o mágico que quis comprar os dons espirituais, quando o apóstolo Pedro e João faziam maravilhas pelo Espírito Santo em Samaria. A ética ministerial exige que os ministros e obreiros não sejam avarentos, ambiciosos e esbanjadores. As contribuições financeiras devem ser planejadas, organizadas, implementadas, controladas, com temor de Deus pelas normas bíblicas, com oração e por obreiros provados e aprovados para tal. Geazi passou por cima da autoridade de Eliseu e muitos obreiros têm a carreira espiritual bloqueada e travada por Deus, porque são insubmissos, falam demais, não recebem ordens, fazem o que querem. O ministério de Jesus Cristo começou depois do jejum no deserto, mas ele teve que passar antes pelo batismo de João Batista. O profeta João Batista reconheceu que Jesus era maior. Porém, Jesus Cristo, como servo fiel, se submeteu à autoridade do profeta João Batista, recebendo o batismo em águas. A chamada divina sempre passa pela autoridade de alguém, para que todos aprendam a ser obedientes e submissos. Por isso, alguns ficam de lado porque querem quebrar a lei da submissão e a lei da obediência. Os desobedientes e insubmissos falam demais e ouvem de menos. Não querem receber ordens, mas querem dar ordens. Fazem o que querem, mas não querem fazer o que mandam. O coração de Eliseu foi com Geazi e assim disse Eliseu. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? 2 Reis capítulo 5, versículo 26. Quando o coração do pai ou da mãe vai com os filhos, significa que estão apreensivos, atentos e preocupados. O profeta Eliseu, conhecendo a Geazi, preocupou-se pela vida de Geazi, que era um jovem ambicioso, impaciente e prepotente. O profeta Eliseu havia recusado os presentes do general Naamã. O general Naamã precisava saber que Jeová não era como os deuses dos sírios. Essa atitude de Geazi poderia confundir a mente e o coração de Naamã, e também da sua esposa. Infelizmente, Geazi, com essa atitude, atraiu uma maldição para si e a sua descendência. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que muitos traspassaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia diz que se as nossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Ser rico, ter dinheiro e ter uma vida tranquila e digna, viver bem, não é e nunca foi pecado. Pecado é o uso dos bens materiais e o dinheiro para pecar e andar desordenadamente, como muitos fazem. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. E para terminar, vemos que Naamã teve uma conversão genuína. O seu procedimento de orgulho, vaidade e exaltação caiu por terra. Agora ele levava a terra de Israel, não porque a terra de Israel era melhor, mas porque não queria adorar a Jeová nos mesmos altares dos deuses sírios. A lepra como doença física foi tirada do seu corpo, e a lepra do pecado foi tirada da sua alma. A Deus toda a honra, louvor e glória. Muito bem, terminamos mais uma videoaula meditando na Santa Palavra do Senhor. Se você gostou do conteúdo, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário na descrição do vídeo, deixar o seu joinha, o seu ok, compartilhar com a sua igreja, assistir 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. E também eu quero te convidar para assistir a próxima videoaula, que é a lição de número 9, o reinado de Joás, aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.